Olá pessoal, tudo bem? Maravilha! Olha, estamos aqui hoje e nós vamos hoje falar sobre Cristologia. Cristologia, vou estar mostrando para você aqui, ó. Estou com o dicionário bíblico e nós vamos falar sobre Cristologia com o dicionário bíblico. Agora você me pergunta, por que falar sobre Cristologia no dicionário bíblico? O que acontece, gente? Cristologia quer dizer a história de Jesus, conhecendo Jesus. Então, Cristologia seria a teologia de Jesus. Nós estudamos a teologia, que foi falando do Pai, que é Deus, e agora a Cristologia, que é Cristo. Primeira coisa, qual que é o nome de Jesus? Aqui no, o que significa Jesus Cristo? Eus Christus, Cristos, né? Josué, Jesus, ungido, Messias. Esses são alguns nomes que têm o significado de Jesus Cristo, que é o nome Josué, Yeshua, né? Jesus Cristo, Messias. A formulação grega para o hebraico, Yeshua. Então o nome de Jesus em hebraico quer dizer Yeshua. Jafé salvará o seu povo dos pecados. Então, esse é o significado do nome chamado Jesus. Isso chama Cristologia. Então, você que me segue, nós estamos aí num estudo teológico, né, que tem muitas repartições falando sobre a teologia. E hoje nós vamos falar sobre a Cristologia. Me acompanhe, compartilhe esse vídeo para mais pessoas estarem ouvindo, estarem assistindo também, e que possa chegar em várias pessoas. Vamos ter várias curtidas, vários compartilhamentos. Então espero que você compartilhe e esteja gostando desse vídeo aí, tá? Comente também. Então, gente, para hebraico, Yeshua é o nome verdadeiro de Jesus. Jafé salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Não se pode falar de Jesus Cristo sem falar de sua pregação, o que fornece compreensão adequada para a morte e ressurreição. Então, quando se falamos de Jesus, segundo o escritor aqui do dicionário bíblico, ele relata que, para se falar de Jesus, não podemos esquecer das suas pregações, dos seus sermões. Então, Jesus, ele foi uma pessoa que transmitiu sabedoria em suas palavras, né? Jesus era uma pessoa que, enquanto esteve no mundo e em suas pregações, em seus sermões, ele curou muitas pessoas que tinham problemas internos, né? Problemas internos. Então, essas pessoas que estavam com problemas dentro de sua alma, do seu coração, as palavras de Jesus sanava elas, né? Trazia sabedoria e conhecimento e levando aquelas pessoas ao caminho, ao conhecimento dele, ao conhecimento de Jesus Cristo, tá? Então, as pregações de Jesus, nós vamos ver mais para frente, levou Jesus à morte e depois trouxe a ressurreição, tá? Por que levou à morte? Porque a mensagem da cruz, ela tanto foi bom para algumas pessoas como incomodava outras, né? Porque naquela época existia muitos fariseus, existia muitos religiosos, né? Naquela época que não se agradavam da pregação de Jesus Cristo, tá? Então, gente, Marcos 6, versículo 1 informa que Jesus Cristo nasceu em Nazaré. Então, a cidade que Jesus nasceu, o local que Jesus nasceu foi Nazaré, uma cidade, e essa cidade possuía uma sinagoga, ela tinha uma sinagoga. Nós sabemos que para a criação de uma sinagoga era necessário pelo menos 10 homens, então tinha que ter 10 homens para se criar uma sinagoga, cidadãos plenos, né, que seriam completos. Foi em Nazaré que Jesus, o primogênito, nasceu. Lucas 2,7, sua família viveram. Pressupõe-se que Maria, ao dar à luz, tivesse 15 anos e José pouco mais do que isso. Então, segundo os historiadores, os estudiosos, que fala que quando Jesus nasceu, e o
nascimento de Jesus, ele foi um nascimento de uma mulher, de uma jovem. O segundo estudioso, ela tinha aproximadamente uns 15 anos de idade naquela época. José, que era o pai, que estava com ela, normalmente tinha um pouco a mais do que isso. Então, o que traz aqui a memória e ao conhecimento, para que você entenda, é que Maria, ela foi gerada, o filho que foi gerado foi através do Espírito Santo. Eu até esses dias trouxe um vídeo aí sobre 3 tipos que a Bíblia fala sobre os nascimentos. 3 tipos de nascimentos. Mas como a Bíblia fala 3 tipos de nascimentos? Primeiro nascimento foi quando o primeiro homem Jesus criou. Como foi esse primeiro homem que Jesus criou? Em Gênesis, a Bíblia diz que Jesus pegou o pó da terra, fez um lodo, barro, né, fez o barro e criou o homem, né, e depois soprou nas suas narinas. Isso aí nós já demos esse estudo sobre o fôlego de vida. Então, o homem nasceu do pó da terra, mas depois o homem dormiu. Esse foi o primeiro nascimento, o surgimento de uma pessoa, né? Então, o segundo surgimento, ou seria nascimento, porque a pessoa nasce quando ela tem um fôlego de vida. Então ela nasce, ela é descoberta ao mundo, né? Não importa o tamanho. Tem criança que nasce pequena, tem criança que nasce grande, mas aqueles já nasceram adultos, né? Adultos no sentido de tamanho, de corpo, mas na mente era criança ainda, a inocência ainda tinha que aprender muita coisa. Então foi o nascimento, eu comparo como nascimento. Então, gente, o segundo nascimento foi a mulher que nasceu da costela do homem. Então são 2 nascimentos. O primeiro foi do barro, segundo foi do osso da costela. Então teve 2 nascimentos. E o terceiro nascimento, que é um diferente do outro, foi o nascimento de Jesus. Por que o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, ele não nasceu nem do barro, ele não nasceu nem do osso, né? E o outro nascimento, perdão, ainda tem outro nascimento, né? Um nascimento que nós conhecemos, que é o nascimento entre relação entre uma pessoa e outra, que seria um casal, né, que se une ali e depois geram filhos e a mulher acaba ficando grávida. Que na Bíblia então são 4 nascimentos. Então esse quarto nascimento seria o nascimento do pecado, que a pessoa nasce concebida pelo pecado, porque ela teve relação com outra pessoa e durante essa relação sexual ela concede o filho. Então são 4 tipos de nascimento. E o último nascimento, que é o quarto nascimento, seria esse nascimento de Jesus, que não foi que não foi do barro, que não foi do osso da mulher, do homem, não foi do pecado, que foi o sexo, né, entre 2 pessoas, mas foi do Espírito Santo. Então ela foi gerada do Espírito Santo. Como que foi? Foi uma profecia que foi revelada para José, né, e que Maria consideraria um filho, né? Então ela gerou dentro dela Jesus através do Espírito Santo. Olha que interessante. Então esses 4 tipos de nascimento houve dentro da Bíblia. Segundo a Bíblia, passou-se geração e foi modernizando os tipos de nascimento de de crianças, né? Então é isso aí, gente. Então o Jesus nasceu, depois que Jesus nasceu, como se diz aqui, ó, a idade deles, né? Como eles eram, né? Nós vamos ver aqui segundo o dicionário bíblico, né? Que muita gente fala, pegou no Google. Não, nós temos hoje o dicionário bíblico. Então o dicionário bíblico já foi pessoas estudiosas que fala sobre que é o nome de Jesus, o que é Jesus, né? Então o contexto da história do ministério de Jesus Cristo, de certo, José tenha morrido cedo. Segundo a história, fala que José, que era o pai de Jesus,
que carnal, né, o pai carnal, o pai material, que foi desse mundo, que criou, né, morreu cedo. Para Mateus 2 e Lucas 1:5, Jesus nasceu durante o reinado de Herodes Magno, né? Então, naquela época tinha um homem que reinava, chamava Herodes. Para Lucas 3:23, Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Remeteu ao leitor, segundo Samuel, Davi, o rei ideal, também tinha 30 anos quando começou a reinar. Então, o que acontece? Quando Jesus nasceu, durante o seu nascimento, numa manjedoura, todo mundo conhece essa história, passa até filme passa sobre a história de Jesus. Então, uma história muito linda, uma história bonita, todo mundo é comovente, aquela criancinha nasceu na manjedoura, os magos viu a estrela quando Jesus nasceu, os magos viu de longe aquela estrela, vieram também para ver Jesus, deram ouro para Jesus, deram presente, né? E naquela época o presente é como se fosse um ouro, era ouro, né? Não é como se fosse, mas era um ouro para Jesus. E aquela criança nasceu, a Bíblia fala até mais ou menos 10, 12 anos de idade de Jesus, a Bíblia menciona sobre o crescimento de Jesus. E outra parte que a Bíblia menciona sobre Jesus, o crescimento de Jesus, que o pai dele era carpinteiro. Então, se o pai dele era carpinteiro, Jesus aprendeu com o seu pai, pequeno, criança, fazer carpintaria, né? Então, Jesus também, quem sabe, pegou a profissão do pai e fez carpintaria. Para quem não sabe, Jesus só começou a pregar os sermões dele quando ele tinha já 30 anos de idade. Então, Jesus só começou a fazer o trabalho que ele veio nessa terra fazer aos 30 anos. Até 20 anos, 12 anos, 15 anos, Jesus não fazia nada, ele não pregava, ele não ia na sinagoga, ele não ia nos locais fazer nada de pregações ou cura. Mas apareceu-se Jesus aos 30 anos de idade, tá? Então, aos 30 anos, Jesus começou a pregar o evangelho, já era uma pessoa adulta, já era um homem formado, então ele começou a reinar sim. Ele começou a pegar discípulos para estar com ele, né? Então, no registro do nascimento virginal de Jesus Cristo, consta que Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, esse aqui é o registro, o registro virginal, que depois que ele nasceu, de uma virgem, então se deu esse nome aí no registro. Nessa concepção, o Espírito Criador de Deus cobriria a Virgem com sua sombra e o Espírito que trouxe ao mundo a existência. Gênesis 1:2, Salmos 104:30, nós vemos que o Espírito de Deus, né, Criador, ele cobriu a Virgem com a sua sombra e o Espírito trouxe ao mundo a existência de Jesus, tá? E aqui, mais além, segundo a profecia, né, mencionada a Messias, que seria o Messias da vidada, né, Lucas 1:32, e mais além, será ungido Filho de Deus, cheio do poder e do Espírito Santo. Então, já tinha uma promessa, Jesus, ele já tinha uma promessa, que o Messias viria, e que ele ia ser cheio do Espírito Santo, e ele ia salvar o povo, trazer paz, trazer amor, trazer palavra, trazer curas e trazer uma transformação para a humanidade. Então, os judeus, Israel, o povo já estava esperando esse Messias, tá, gente? Então, ele seria ungido, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. O nascimento de Jesus muda a história, os sinais da sua morte, terremoto, ressurreição do santo, aparição em Jerusalém e de sua ressurreição. Terremoto, o anjo descia para abrir o túmulo. Então, o nascimento de Jesus e a sua morte trouxe muitos acontecimentos espirituais na Terra. Por quê? Porque o que acontece é assim, apesar de a Terra, as pessoas elas crerem, e ter muitas pessoas naquela época religiosos,
As pessoas elas criam em milagre, criam em acontecimentos, mas naquela época de Jesus começou a acontecer várias coisas espantosas, várias coisas surpreendentes que não estavam acontecendo, não era mistério acontecer aquilo. Apesar que João já vinha anunciando a vinda de Jesus, o povo já estava já aguardando alguém chegar. Só que esse alguém que chega, ele era ungido. Esse alguém que chega, ele era cheio do Espírito Santo. Esse alguém que chega traz uma virgem do nada. Já pensou? Você está num bairro, numa cidade, e de repente fala, ó, uma moça ali não teve relação com ninguém e acabou tendo um filho. E falaram que esse filho foi gerado do Espírito Santo. Igual tem pessoas que ficam com a barriga grande e pensa que é filho, né? Vai no hospital e não é filho. Mas no caso de Maria, era filho e foi gerado pelo Espírito Santo, entendeu? Então a morte de Jesus também trouxe tanto para Herodes como para os reis daquelas épocas, né? Para Herodes, para os reis daquelas épocas, que era a época de Jesus, que é aquele que tomava conta daquela cidade. Então, para aqueles soldados, né? Para aqueles capitões, trouxe assim um negócio espantoso, porque quando Jesus morreu, anjo subia, anjo descia, a ressurreição de Jesus. Então foi algo muito milagroso, foi algo espantoso. Então o Espírito Santo começou a se mover na terra, milagres começaram a acontecer, porque onde Jesus andava, os milagres aconteciam. Jesus trouxe cura, Jesus trouxe libertações, Jesus expulsou demônios. Então, a finalidade de Jesus era essa, ele veio salvar a humanidade. Então, Jesus ele trouxe uma atmosfera espiritual para o mundo, e essa atmosfera até hoje age no mundo, trazendo um caos, trazendo uma transformação, trazendo uma mudança na vida do ser humano. Por quê? Porque a intenção do Cristo, da teologia, é transformar, salvar, tirar a pessoa das garras do inimigo, né? Das garras do inimigo. Então vamos lá, da ressurreição. Menciona que Jesus Cristo era filho de carpinteiro, foi o que nós falamos, que José, que era carpinteiro, o pai dele, né, foi carpinteiro. Como a profissão no mundo antigo era algo hereditário, é possível que Jesus tivesse aprendido o ofício. Passava de um para outro, do pai para o filho. Então o pai era carpinteiro, o filho se tornou carpinteiro. Então Jesus, lógico, acabava exercer o mesmo ofício do pai. O que não era apenas trabalho como madeira, mas construções e entalhamentos, né? Destarde, quer dizer, mais tarde, destarde, para quem alguém demonstre conhecer a Deus e a verdade deve reconhecer o Filho de Deus que veio ao mundo, e qualquer negação, isso é idolatria. Então, segundo os estudiosos, os escritores, que dizem que aquele que não aceitar que Jesus venha ao mundo e morreu na cruz do Calvário, como Jesus, quem não aceita que ele é filho de Deus, isso seja heresia, isso seja falsos profetas. Então, é necessário que você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aquele que não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo está negando a existência de Deus. Então, é necessário que todos aqueles que acreditam e são servos de Deus, cristãos, tenham que acreditar nessa pessoa de Jesus que veio ao mundo, a cristologia. É por isso que existe a cristologia. Nós não pode arrancar a cristologia da Bíblia, e nós não pode arrancar Jesus da Bíblia, e nós não pode negar que Jesus veio ao mundo, e nós não pode negar que Jesus nasceu de uma virgem. Então nós não pode negar uma morte ou uma ressurreição que houve, que até hoje nós vemos contos da morte de Jesus, são celebradas, Natal, Páscoa, são muito pessoas relembram até de Jesus Cristo, né? Então é isso, não podemos negar o aparecimento desse Filho do homem, que é o Filho de Deus, que vem ao mundo. Tá bom, pessoal? Então, aqui fala que Jesus, vetor testamentário, no segmento da exclusividade da fé, em Jafé,
traditada do primeiro mandamento. Os temas predominantes nos ensinos de Jesus Cristo são a salvação reinada de Deus, né? Então, os temas que Jesus pregava era salvação, 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 para que as pessoas se arrependessem, se convertessem e sejam salvos, né? E o reino de Deus, que seria o céu. Então Jesus sempre pregou o reino de Deus, Jesus sempre pregou o reino do Pai. Ele sempre dizia, lá em São João, né, Mateus, São João I, São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus que também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu voltarei para onde eu estiver, esteja vós também. Isso foi palavra de Jesus na Cristologia, que ele pregou falando sobre o reino de Deus. Ele falou assim, não se turbe o vosso coração, para ninguém ficar turbado o coração, lá em São João 14, versículo 1, e ele falou assim, crê em Deus, que também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus pregou o reino de Deus, ele falou sobre o Pai, ele falou sobre o reino e a casa dele, que é a morada lá no céu, que a morada dele não era aqui na terra, que ele só veio aqui fazer uma missão, entendeu? Então o reinado de Deus é o fim de tudo que é satânico. Então o reino de Deus, ele acaba-se com essa questão satânica. Porque o que acontece, pessoal, preste bem atenção. A igreja do Senhor, que lê as escrituras, que crê na cristologia, que crê na teologia, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e os anjos, os querubins, elas acreditam no reinado de Deus e no arrebatamento, que é a escatologia, na vinda do Mestre, na vinda de Jesus, que ele vai vir segunda vez. Ele vem a primeira aqui, nós vemos, e ele vai vir novamente para arrebatar a igreja. Isso já é outro estudo, depois nós vamos aprofundar também nessa questão aí, mas até então, você que está gostando desse estudo, está chegando agora, compartilhe com outras pessoas, leve conhecimento. Nós estamos falando sobre a cristologia, que é ensino de Cristo, tá? Faz parte da teologia. Então, quando chegar no céu, acaba-se tudo. Acaba sofrimento, acaba dor de cabeça, acaba problemas, acaba dívida, acaba tudo. Então, além de tudo isso, acaba esse sofrimento satânico, essa opressão maligna, né? Satanás vindo destruir, porque segundo a Bíblia fala assim que Satanás veio matar, roubar e destruir. Então acaba-se tudo isso, cessa tudo isso, tá? Então é o fim das obras satânicas, tá bom, pessoal? Então aqui é satânico, Lucas 10, 18. O fim de tudo que faz o povo sofrer, foi o que nós falamos. Isso se chama Sedaká, em plenitude. O reconhecimento da salvação como cumprimento da promessa, da profecia. Jesus Cristo estabelece o novo tempo. Marcos 1,15. Dessa forma, o povo que sofre é convidado a alegrar-se na bem-aventurança. Isso aqui já vem a bem-aventurança. Bem-aventurados que sofrem, porque eles se alegrarão. Jesus Cristo chama a todos um tempo de decisão para uma nova vida e uma fé. Leva da prática de boas novas. Lucas 11, 31. Ele é maior do que os seus reis ideais, caminha com o povo, com poucos líderes, com nenhum outro. Não aceita título de rei. Jesus não aceitou título de rei. Ele é Emanuel, isto é, Deus conosco. Jesus não aceitou título de rei, que colocaram uma coroa de espinho nele, né? Então Jesus sempre foi humilde, sempre trouxe aquilo que ele queria trazer. Parecia que Jesus ele tinha pressa de fazer o que ele tinha que fazer para que o povo conhecesse e o arrebatamento dele aos céus fosse rápido, né? Mas que ele trouxesse e deixasse bem claro e objetivo, como ele deixou, a sua vinda aqui na Terra. Então, no segmento, os discípulos de Jesus encontravam homens e mulheres, as que estão aos pés da cruz, serviram Jesus na região de Galiléia, outras seguiram em Jerusalém. Depois que Jesus teve os 30 anos, ele formou-se os discípulos tinham suas famílias, e tinha as mulheres também que andavam com eles. Então ele formou-se uma grande multidão que seguia Jesus. Tanto na morte de Jesus, apareceu milhares de pessoas
para ver Jesus crucificado, ao qual esteve com ele, até mulheres também estavam ali, presente na morte de Jesus, tá? Nós falamos do nascimento e depois passou também se o tempo dele pregar e depois o tempo dele ser entregue na mão dos homens de Herodes para ser crucificado. Então nós vemos aqui também um relato, mostra ainda um discípulo chamado Natanael, da galera de Canaã, que é João 1,45, que não apareceu em nenhuma lista dos 12 no discípulo de Jesus. Pelo um comportamento rompeu o modelo da estrutura institucional da denominação da violência, colocando em seu lugar o princípio da acolhida e do serviço dos outros e das outras. Apenas dessa forma se poderia desvincular-se da família, posse e tradições, carregar a cruz na pobreza e no sofrimento por causa do Evangelho. Compreende-se então que todas as atuações, Jesus age no Espírito Santo. É um agir no Espírito Santo. Então, desde o início, a isso pode se aderir até os membros das classes dirigentes, mesmo secretamente, como Nicodemos, João 3,1 e José de Arimateia, João 19,3. A pregação de Jesus é um grande protesto contra uma piedade que vê a vontade de Deus expressa na lei escrita, traditada como um esforço para conquistar benefício divino. Jesus exige a obediência radical, aquela que valoriza a sua vida acima das abluções, sacrifício, tradições que são usadas para julgar e separar entre os homens e o ser humano. Edificamente, todos são os servos, devem entregar totalmente-se a Deus. Então, o Evangelho, a pregação de Jesus, foi um protesto, a pregação de Jesus é um grande protesto contra uma piedade que vê a vontade de Deus expressa na lei escrita. Então, a pregação de Jesus é um protesto, ele contra uma piedade que é a vontade de Deus expressa na lei escrita e esforço para conquistar o benefício divino. Então, por isso que a Bíblia fala que para conquistar o reino de Deus é com esforço, né? Então existe uma renúncia, as pessoas elas precisavam renunciar. Teve alguns discípulos que falou, mestre, para me te seguir, o que eu tenho que fazer? Ele falou, Jesus falou, vai, vende tudo que tem, divide aos pobres, vem e me segue. Aí aquele homem achou que era muito difícil vender tudo que ele tinha e depois seguir a Jesus. Porque Jesus falou para ele, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Jesus, quando ele chama e quando ele falava com aquelas pessoas, aquelas pregações sobre renúncia, ele dizia assim, que ele não dividia o seu amor com ninguém, ponto. Então, Jesus nunca dividiu o seu amor com ninguém, nem com a sua casa, nem com a casa, que tem pessoas que se preocupam com a sua casa, tem pessoas igual Maria Madalena, estava preocupada com a casa, ele varrer a casa. Marta falou, Senhor, não me deixa aqui servir só, que minha irmã venha me ajudar. Aí ele falou, Marta, você está ansiosa e fadigada com muita coisa, mas Maria escolheu a boa parte, que foi servir a ele. Então, enquanto Marta estava querendo arrumar a casa, Maria estava servindo a Jesus. Então Jesus adorava quem adorava ele. Então Jesus veneciava quem veneciava ele. Jesus procurava verdadeiros adoradores, pessoas que abandonavam várias coisas para servir a ele. Então isso demonstrava, não que você tem que abandonar, mas isso demonstrava que aquela pessoa amava verdadeiramente Jesus e cria em Jesus. Então quando você faz o quê? Uma comparação, você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Isso quer dizer você amar Jesus em primeiro lugar, entendeu? Então quando você coloca tudo Jesus na frente, não, se Jesus deu, amém, se Jesus não deu, amém. Então Jesus é seu centro de atenção, Jesus é seu centro. Então isso que os discípulos começaram a fazer, eles começaram a colocar Jesus em primeiro lugar, antes do seu carro, antes da sua casa, antes da sua família. Então, primeiro Jesus, depois a família e depois as bênçãos materiais. Então, primeiro Jesus, depois a família, depois suas bênçãos materiais. Então, Jesus falou, aquele que não deixar pai, mãe e filho por amor de mim, não é digno de mim. Então,
primeiro Jesus, depois família e assim por diante. Então, pessoal, as pessoas que amam Jesus, não que elas vão abandonar sua família, mas ele vai primeiro fazer aquilo que se agrada a Deus, tá? Para depois satisfazer, amar a sua família, logicamente, tá? Então é isso aí, família, casa, carro, bens materiais, ouro, prata. Então todos aqueles que seguiam Jesus, eles começaram a fazer a devoção só a Deus, tá? Então eles deixavam, muitos deixavam suas casas e seguia Jesus. Muitos deixavam o seu dinheiro e seguia Jesus. Pedro era pescador de peixe, deixou de ser pescador de peixe, começou a pregar também o evangelho e ser pescador de homens. Então eles começaram a ser pregadores, a ser uns discípulos de Jesus. Entendeu? O que eles largaram para servir a Deus. Então, pessoal, é isso aí. Jesus ele pregou o evangelho de transformação e de valorização para ele e para o reino do céu, para que as pessoas valorizassem o reino do céu, porque, como nós disse, para que você entenda, que você que está me acompanhando, o ensinamento que eu estou trazendo, nos vídeos anteriores eu falei que Jesus não se preocupa com a nossa carne, tá? Então a nossa carne, Jesus ele não se preocupa com a nossa carne, tá, pessoal? Então Jesus morreu, ele pagou um preço, Jesus comprou nós, como diz a Bíblia, Jesus comprou nós, não foi a carne que Jesus comprou. Ele nem quer essa carne, a Bíblia fala assim, que do pó nós viemos e do pó nós tornaremos. Então, se nós viemos do pó, nós morreremos e vamos para o pó. A carne vai ficar. Então, o que Jesus comprou foi as nossas almas. Tá bom, pessoal? Então, quando Jesus fala, larga essa matéria, entendeu? Se está te prejudicando, se está te atrapalhando, se está trazendo desconforto, isso quer dizer que Jesus foi bem objetivo aos seus discípulos, para aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, cada dia, e toma a sua cruz e siga-me. Então o evangelho de Jesus foi um evangelho muito como diz aqui, ó, Jesus exigia obediência radical, né? Ele queria que valorizasse a vida acima das abluções. Então essa era a pregação de Jesus. Então Jesus sempre valorizou que a pessoa sacrificasse, assim, sacrifícios, tradições que são usadas para julgar e separar entre humanos e humanos. Edificamente, todos são servos, devem entregar totalmente a Deus. Entendeu? Lucas 17:7. Então essa era a vontade de Jesus, né? Que todos viessem a ele. Quem se preocupa com a nossa carne, com a nossa beleza, né? De ter um óculos bonito, de ter uma camisa bonita, de ter um cabelo penteado, né? É nós que se preocupamos com isso, né? Nós que nos preocupamos. Nós vivemos num mundo onde a vaidade entrou, nós se preocupamos muito com isso, mas Jesus não se preocupa com o nosso corpo, né? O nosso corpo. Então, para Jesus, a nossa alma é o mais importante. Tá bom, pessoal? Entenderam essa questão aí? Depois nós entramos em outra questão sobre questão de santidade ao Senhor. Por conta da obediência meramente litúrgica às normas culticas vetorotestamenticaria não fizeram parte da pregação de Jesus, pois elas foram tomadas de serviço e exclusões. Inteiramente as ligações humanitárias receberam o cumprimento de forma mais abrangente. Para Jesus, a vontade de Deus consiste no amor. Isso está longe das regras litúrgicas, mas deve caracterizar a prática cotidiana. Lucas 10:29. Assim, fazer a vontade de Deus é aceitar Cristo para obter a experiência da salvação e participar do reino de Deus. Nesse sentido, localiza o contexto virtual, ressurreição, o véu santuário, Jerosolimita foi rasgado de cima para baixo, que foi o véu que foi rasgado na morte de Jesus, condena ao templo, ressuscitar o santo de Israel em Jerusalém, que mata os profetas, apedreja todos que enviaram, que foi a cidade que rejeitaram, né? Alguns rejeitaram e mataram Jesus. Como dito pelos profetas, pré-exílio, Deus não está no templo,
Isaías 1:10, mas o Cristo, pois era Deus, em que Cristo reconciliava e o mundo consigo. Da mesma maneira, a aparição que causa dúvida, referência a Jesus, incumbência missionária, né? Mas para o evangelista Mateus, a revelação de Jesus se dá no monte. Mateus 5:1. O monte é o local culto, comunitário, familiar no Israel pré do antimonicário. Do monte, que Jesus sempre ia no monte orar, isso aí está falando, né? Que era um culto familiar. Com a formulação histórica, Jesus apresenta Deus como Criador, a maneira do mundo do testamento, o conceito do Pai está aproximada com aqueles que são os filhos. Visa também a salvação da criação, conforme o Evangelho de Mateus, Lucas. Jesus poucas vezes falou de pecado e quando mencionava o pecado, falava de perdão, quando cura. Aqui nós falamos quando Jesus citava algum pecado de pessoa, porque Jesus não veio para apontar pecado de ninguém, mas quando se falava de algum pecado, Jesus mostrava o remédio. Porque é a mesma coisa, você está com dor de cabeça, você vai no médico, o que o médico fala? O médico fala, vou receitar um remédio para que você fique curado. Então todo mundo que tinha pecado naquela época, Jesus falava assim, eu perdoo os seus pecados, vai e não peques mais. Então todos os momentos que as pessoas estavam doentes, Jesus falava, eu te curo, não suceda mais isso para que a enfermidade não venha sobre a sua vida mais. Então sempre tinha uma resposta para que a sua ferida, a sua dor, a sua enfermidade fosse curada. Bom, gente, você está entendendo o que é Cristologia? Cristologia é Cristo, cheio de poder, cheio de unção e cheio do Espírito Santo que veio ao mundo no ventre de uma mulher e fez todo esse trabalho aqui, tá? Trazendo libertação, cura, trazendo uns seguidores para ele, né? Levando seguidores para ele, para que essas pessoas chegassem ao reino de Deus, né? Então essa seria a cristologia. Aí tem os nomes de Jesus, que Jesus é advogado, Jesus médico dos médicos. Aí tem os nomes dados a Jesus, que foi conselheiro, como posso dizer, mediador. Jesus é muita coisa, né? Então, pregador. Então Jesus, ele perdoador de pecado também. Então foi dado muito nome para Jesus, pão da vida, a água viva, né? Libertador. Então teve um monte de nome que deram para Jesus. Então são nomes que nós vamos citar depois em relação a esse conhecimento da cristologia, que é a história de Cristo. Então toda vez que você vê uma pessoa pregar sobre Jesus, ele está pregando cristologia. Isso é muito importante você entender para que você possa saber o Cristo que vem ao mundo, né? Então nós vamos terminar aqui, ó. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Ao acolher as pessoas e declarar o perdão dos seus pecados, Jesus Cristo os fez experimentar a salvação. Para resumir, para terminar, por que Jesus veio ao mundo no corpo de um homem? Até então, ninguém vencia o pecado. Eu não venci o pecado, até hoje não existe pessoa santa. A verdade é essa. Então naquela época também não existia ninguém santo, ninguém era santo. Então o que Jesus veio? Jesus veio num corpo de homem mostrar que ele como homem, ele venceu o pecado no corpo de homem. Porque o que faz você pecar é a sua carne. É a sua carne que faz você pecar. Então Jesus ele veio não destruir a carne, assim, numa comparação, mas mostrar para você que você também é capaz de vencer, mesmo estando com esse corpo carnal. Porque até a psicologia, segundo a psicologia, fala que o nosso corpo tem vontade. Eu vou depois dar esse estudo sobre o corpo do homem também. Então o corpo do homem tem vontade. O homem tem pessoas que se ela não comer comida, então tem até a doutrina da glutonaria, né, que foi Moisés que escreveu as tábuas, os 10 mandamentos, né, glutonaria, riqueza, né, que a pessoa não, quer ficar rica, né, então tem a usura, né, e tem os pecados capitais, né,
não adulterará. Então o corpo ele quer fazer sexo, o corpo ele quer ser rico, o corpo ele quer luxúria, quer ter uns brincos bonitos, quer ter ouro, bastante joia. Eu gosto de vez em quando algumas coisa bonita, brilhosa assim também nos dedos. Então assim, tem pessoas que ela gosta de luxúria, gosta de. Então Jesus ele veio mostrar que você consegue vencer todos esses pecados, a luxúria, a glutonaria, você consegue vencer o sexo, você consegue vencer tudo isso. O seu corpo consegue vencer, não é fácil. Então Jesus veio perdoar os seus pecados e fazer que você se arrependa e se entregue a Ele. E o Espírito Santo trabalhe dentro de você e você vença todos esses pecados ao qual traz prejuízo para sua carne, para o seu corpo mortal. Então Jesus ele veio ao mundo mostrar isso, tá bom, pessoal? Pessoal, então depois ele ressuscitou, fazendo com que você saiba que o seu descanso não é aqui na terra. Bom, pessoal, então foi isso aí. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E quem não crê no Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que ele veio ao mundo como Salvador, não é uma doutrina bíblica, tá bom? Deus abençoe a todos. Esperamos que você goste, compartilhe, anuncie para os seus amigos, comente, compartilhe conosco. Seja bem-vindo, tá bom? Tchau, tchau.